Então disse Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Pode se sentar? Hoje eu irei falar sobre um personagem da Bíblia, que é um personagem muito importante, porque ele foi um dos personagens mais incríveis que teve na Bíblia. Um homem que ele tinha uma intimidade com Deus, um homem que era cheio de Deus. E hoje eu quero falar sobre 7 atributos que Davi nos ensina. Nós vamos falar sobre Davi. Então, 7 atributos do rei Davi que a gente deve aplicar na nossa vida para que a gente seja pessoas bem-sucedidas. Amém? Bom, então, antes de falar sobre esses 7 atributos, eu quero falar um pouquinho do contexto. Por que Deus fala para Samuel não continuar orando por Saul e para ele ir à casa de Jessé, porque ele iria, agora ungir um novo rei. Então tudo acontece assim. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele foi um homem realmente escolhido por Deus. Samuel foi lá, ungiu a cabeça dele, tudo certinho, começou tudo bem. Só que ao longo do reinado de Saul, ele foi tomando algumas atitudes, algumas escolhas que acabaram corrompendo seu coração e acabaram desviando ele do propósito. E por causa disso, ele foi rejeitado pelo Senhor. Então você imagina, Saul foi um homem escolhido, ungido, no entanto ele foi rejeitado pelo Senhor. E por quê? Primeiro, uma das coisas principais é porque ele foi rejeitado: desobediência. Desobediência foi uma das coisas que fizeram com que Saul desviasse do propósito, com que Saul fosse rejeitado por Deus. A segunda coisa é o desprezo pela presença de Deus. Saul não estava mais se importando com a presença. Agora ele só queria status, ele só queria ter aparência. E isso também fez com que ele fosse rejeitado pelo Senhor. E a terceira coisa é justificativa ao invés de arrependimento. Então ele pecava, e quando ele se via diante do pecado, ao invés de ele se arrepender e pedir perdão, ele tinha justificativas. Então, chegava para ele: você pecou, Saul? Não, mas eu pequei por causa disso. Deus não quer justificativa, Deus quer arrependimento. Aleluia. E quantas vezes nós estamos diante dos nossos pecados e Deus está ali, mostrando, o Espírito Santo está nos convencendo e a gente se justificando: não, eu pequei por causa disso. Não, Deus não quer justificativa, Ele quer arrependimento. Aleluia. Então, infelizmente, por causa disso, Saul foi rejeitado. E ele a descendência dele não permaneceria mais sobre o trono. E aí o que acontece? Deus fala para Saul: Saul, vá até a casa de Jessé em Belém, e lá eu vou te mostrar quem que será a pessoa que você vai ungir. Então Samuel vai até a casa de Jessé, chega lá, e aí Jessé tinha 7 filhos, 8 filhos. E aí um deles era Davi. O mais velho era calma, gente, vamos lá. Eliabe, ele era o mais velho. E aí ele chega lá e Samuel olha para ele e fala: com certeza é este. Por quê? Porque ele tinha boa aparência. E aí Deus olha para ele e fala: não é esse. O homem, eu não vejo como ele vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quantas das vezes a gente ouve essa palavra, mas isso parece que não fixa em nosso entendimento. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o exterior, o que a gente vê com os olhos, mas Deus vê o interior, o coração. E Deus fala: não é esse que eu escolhi. E aí ele vai ver todos os filhos de Jessé. E Samuel pergunta: mas acabou os seus filhos? Não tem mais? E aí ele fala: não tem Davi. Ele está lá no pasto cuidando das ovelhas, mas com certeza não era esse. Então, aqui a gente vê o quê? Que Davi, não é que ele foi esquecido, mas é porque as pessoas pensaram: não, Davi não seria esse a quem Deus ungiria. Davi pode ser pastor, mas rei não. Davi pode ser isso, mas isso aqui não, entende? Quantas vezes Deus fala que a gente vai ser algo, que Deus vai derramar algo sobre a nossa cabeça, e as pessoas não acreditam em nós, nem nós mesmos. Por quê? Porque as pessoas olham a nossa aparência, olham o nosso exterior, mas Deus vê muito além. Deus vê o coração, a intimidade que está dentro de você. Então Samuel fala: não, pode ir lá chamar Davi. E quando Davi chega, Deus fala: é ele.
Ele mal chega e Deus já fala, é ele, pode ungir ele. Então, o primeiro atributo de Davi. Davi era um improvável escolhido por Deus. Ele era um improvável. O que significa improvável? Quem não é provável. Aquele que você olha e fala, não é isso aí não. Nunca seria isso aí. Mas Davi chega, imagina ele todo sujinho lá, chegando do pasto. Tipo, o que foi, né? E aí Deus fala, é ele. Aí Samuel vem, é ele? É ele. Então, o primeiro atributo de Davi, ele era um improvável escolhido por Deus. Ele era o menor da casa, o mais novinho, aquele que ninguém acreditava nele, nem mesmo a sua família. Porque ele foi a última opção, foi deixado para trás. Agora, às vezes você está perguntando, mas por que Deus escolheu o menor da casa, o improvável? Vamos abrir em 1 Coríntios, quem quiser abrir. 1 Coríntios 1, versículo 26, que diz assim, presta atenção, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre renascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, por que Deus escolhe os improváveis? Para que a gente não se glorie. Então, Deus pega o improvável, aquele que não seria escolhido, e capacita ele. Então, por quê? Deus pega um ninguém, um desprezado, um insignificante, e enche ele de poder de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então você entende isso? Deus pega um nada para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Para que quando a gente olhar e falar, nossa, eu consegui, não, a glória não é para mim, não é sobre mim, é sobre ele. Nós somos apenas instrumento. Então vamos imaginar aqui, imagina que tem um violão aqui, eu gosto sempre de usar essa analogia. Tem um violão aqui, tá aqui o violão. Se a gente deixar ele aqui, ele vai ficar aí, objeto parado, vai criar poeira, vai criar teia de aranha, vai ficar aí. Agora vem o músico e toca o violão e libera uma canção, uma música. Quando termina, você vai lá no violão e fala, violão, parabéns, você se tocou muito bem. Não. O que a gente faz? Parabéns para a pessoa que tocou o violão. Parabéns. Nossa, como você tocou esse violão bem. Ou seja, irmão, a glória não é nossa. A glória não é minha. A glória não é sua. A glória é de Deus. É Ele que toca o instrumento. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Então, por que eles falam os improváveis? Os que nada são, para que a glória seja dele. Se quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. E é isso que eu aprendi. Eu estou aqui pregando, mas eu não sei como. Eu estava até conversando com a pastora Jordana no dia que eu fui fazer essa sobrancelha com ela. Eu falei, gente, eu não sei como é que eu consigo. Eu não sei, eu olho, como que eu consigo? Mas é glória a Deus, Ele que me usa, graças a Deus. É por Ele que escolheu o improvável, o que nada é, e resolveu usar a glória para Ele. Então, não se ache, não consigo. Você não consegue, mas o que está em você consegue. E Ele vai te usar, amém? Então, Deus, Ele escolhe Davi diante de seus irmãos. E tem outra coisa, se Deus te chamou, Ele se responsabiliza pelo resto. Fica tranquilo. Aleluia. Deus, eu não tenho recursos, ninguém vai acreditar em mim, eu não vou conseguir. Mas Deus tem falado para mim, Daniela, continua, porque eu me responsabilizo pelo resto. Se eu te escolhi, eu me responsabilizo pela minha escolha. Se Deus te escolheu, Ele vai se responsabilizar pela escolha dele. Pode deixar. Deus provou para os irmãos de Davi, Deus provou para o pai de Davi, Deus provou por Saul, Deus provou por Golias. Quem era com Deus? Quem era com Davi? Ele se responsabilizou. Então é isso, a gente só precisa confiar em Deus e se entregar por inteiro. Amém? O segundo atributo de Davi foi ungido para uma grande obra. Davi foi ungido para uma grande obra. Em
1 Samuel 16:13 diz assim, ó: Samuel apanhou os chifres cheios de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramã. Então, Davi foi ungido ali na presença da sua família e a palavra do Senhor disse que o Espírito se apoderou. E eu fiquei assim, gente, o que é essa palavra apoderou? Eu fui pesquisar. É tomar posse ou domínio. Então pensa, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Agora Davi era propriedade de Deus. Então, quando nós recebemos uma unção de Deus, é como se ele falasse assim: agora você é meu. Você é separado para uma obra. Você é separado para algo que eu irei fazer. E assim foi Davi. Quem tem unção faz a diferença. Você vê quem tem a unção. A unção é importante. Tem muita gente querendo fazer coisas grandes sem unção. Primeiro você precisa da unção para depois fazer coisas grandes. Quando Deus ele derrama a unção sobre a sua vida, irmão, pode sair da frente, que o negócio vai dar certo. Porque Deus é fiel. O terceiro atributo é: Davi era um servo, um trabalhador. Quando Davi foi chamado, ele não estava lá de braços cruzados sentando assistindo, não. Ele estava o quê? Trabalhando. Então, Davi ele era um trabalhador. Ele tinha um bom testemunho. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Mas lembra do Saul? Do rei Saul? Que Deus rejeitou ele? A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu dele e um espírito maligno se apossou dele. E aí ele precisava de alguém para tocar para ele harpa, para poder ele se sentir melhor. Porque imagina, quem tem espírito maligno dentro de si fica atormentado. E sabe quem foi que indicou? Os oficiais de Saul. Falou: ó, tem um homem aí que eu conheço que ele é top. E aí Saul, pode mandar chamar ele. Então Davi começou a ser uma pessoa que estava tocando para o rei Saul, para ele se sentir melhor. Ou seja, ele agora era pastor de ovelhas, que às vezes ele continuava apacentando as ovelhas do pai dele. Ele agora tocava a harpa para fazer o rei Saul se sentir melhor. E um certo dia, o pai de Davi falou assim: Davi, vai lá no acampamento israelitas e vê como é que seus irmãos estão. E aí ele chega lá e ele vê um gigante afrontando o povo de Deus. Um gigante chamado Golias estava afrontando, debochando do povo de Deus durante 40 dias. E aí a Bíblia vai dizer que Davi viu aquilo e ficou inconformado. Ele ficou revoltado. Você vai ler: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo? Ele fica revoltado. Ele olha e fala: o que é isso aqui? Mas sabe o que me chama a atenção? Estava cheio de guerreiro lá. Estava cheio de guerreiro. Era só um guerreiro pegar: eu vou enfrentar ele. Mas não, veio um pequenininho e falou: o que é isso aqui que está acontecendo? Irmãos, quantas vezes as pessoas não estão fazendo nada? Quem deveria estar fazendo alguma coisa não está fazendo nada. E aí Deus tem que levantar um pequenininho para fazer alguma coisa. Filhos de Deus assumem responsabilidade. Filhos de Deus compram briga com o inferno. Filhos de Deus se movimentam. Sabe, Davi assumiu a responsabilidade. Davi fez algo que não era para ele fazer, não era obrigação dele, ele não era guerreiro. Ele foi só para ver como é que os irmãos deles estavam. E aí ele viu aquilo e falou: não, peraí, não vai ficar assim não. Eu vou lutar com ele. Eu vou lutar com ele. E ele, mesmo sendo pequenininho, as pessoas: o que você está fazendo aqui? Ele vai embora. Mas ele: não, eu vou lutar com ele. Por quê? Porque ele era bom? Não, porque ele falou: porque Deus está comigo. Só lembrando que Golias era gigante e Davi era pequeno. Aí você já pensa. Golias tinha uma roupa, uma armadura. A Bíblia vai relatar a armadura dele, que era algo bem, sabe? E ele não ligou para a espada dele, ele não ligou para a armadura dele, ele só olhou para o Deus dele. Quando você está diante de uma batalha, não olha para o seu inimigo, não olha para os problemas, olha para quem está com você. Mantenha seus olhos em Jesus. Tá bom, o vento é forte, o vento é forte, a armadura é assustante, a altura do gigante é muito assustante, mas eu vou olhar para Deus, porque é dele que vem a vitória vem de Deus. Então, ele não se preocupou com o tamanho do gigante e nem com a armadura que o gigante tinha. Ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, Saul
pega a armadura dele e coloca em Davi. E aí Davi fica todo assim paralisado. Imagina que ele era bem pequenininho, sabe, gente? Engraçado, vamos lá. E aí ele bem pequenininho assim. Aí assim, ó, como é que eu vou andar agora, meu Deus? Não dá nem pra correr, né? Porque pra ele andar. Aí ele tirou, pegou as 5 pedrinhas dele, o estilingue dele, acho que foi o estilingue, pegou assim e foi pra batalha. Lançou uma, o trem caiu. Sabe o que Deus me mostra aqui? Não queira vestir uma roupa que não é sua. A armadura era de Saul, própria para Saul. Saul podia vencer, tudo bem. Mas aquilo que é seu, aquilo que é do outro é do outro. Não tente vestir uma roupa que não é sua. Não tente usar instrumentos que não é seu. Cada um de nós é diferente. A Bíblia diz que nós somos um corpo, certo? Então tem os dedos, as mãos, tem os olhos, nariz, tudo. Nenhuma parte é igual. Cada um aqui de nós é diferente. Deus entregou algo diferente. Deus entregou um dom. Deus entregou habilidades. Deus entregou ferramentas. E Deus quer que você use isso para trabalhar o reino de Deus. Mas não queira olhar para o amiguinho e falar: nossa, mas a roupa do amiguinho é muito melhor que a minha. Quando eu falo roupa, eu falo de dom. Eu falo da forma que o irmão é usado. Para de querer ficar olhando para o irmão e olha para aquilo que Deus te deu e te entregou. Humanamente falando, Davi não tinha como vencer aquele gigante com 5 pedrinhas, mas ele venceu. Por quê? Porque foi aquela arma que Deus deu para ele, a estratégia que Deus deu para ele. E quando Deus chama para a batalha, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar ferramentas, Deus vai te dar dons e Ele vai te dar vitória, porque você está com Deus. Amém? O mais importante é isso. Então, a gente deve se lembrar que a gente não vai vencer a batalha pela força do nosso braço. Não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento, não é pelo que eu sei. É por meio de Jesus, é por meio do Senhor dos Exércitos. Amém? E eu tenho que falar que Davi, ele era um servo trabalhador que estava trabalhando. E Deus nos chamou para ser servos e trabalhadores. E a gente tem que ver como que a gente tem gastado a nossa vida. Porque um dia nós vamos prestar conta das nossas obras. Então, o que nós vamos apresentar para o Senhor? Como nós temos gastado a nossa vida? O que nós temos feito? Será que quando a gente chegar diante de Deus, ele vai falar: que vida inútil que você levou? Ou será que ele vai falar: nossa, realmente aquilo que eu coloquei no seu caminho para você fazer, a minha vontade de você cumprir? Irmãos, nós não devemos viver uma vida insignificante. A gente precisa entender o porquê estamos aqui, o que devemos fazer, para onde estamos indo. Porque um dia nós seremos cobrados. Um dia nós vamos prestar contas daquilo que nós temos feito. E Deus não quer pessoas assim, ó, que ficam só assistindo. Ele quer pessoas que assumem a responsabilidade. Pessoas que trabalham, que lutam, que soam e que vai para a batalha. Amém? Amém. O 4º atributo é que Davi foi perseguido. Davi foi perseguido. Como Davi era um homem cheio da presença de Deus, ele era bom em tudo que ele fazia. Então, o que ele fazia era bom. Deus dava habilidades para ele. E as pessoas ao redor dele viam isso. De fato, quando você é cheio da presença de Deus, tudo que você faz é bom. E não é só na igreja. As pessoas acham que é só na igreja, né? Que a gente tem que ser. Não. É no seu trabalho, é na sua faculdade, na sua escola, ali na rua. Tudo que você faz tem que ser bom, porque quem habita dentro de você? A palavra do Senhor diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou fazer as coisas de qualquer jeito. Vou fazer as coisas de qualquer jeito. Entende, gente? Então, quando você chega no Espírito Santo, tudo que você faz de forma com excelência. Tudo que você faz direito. Então, por causa disso, por causa que Davi ele fazia tudo com excelência, uma inveja começou a ser despertada. Só que a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra seres espirituais da maldade. Ou seja, a nossa briga não é com o nosso irmão, a nossa briga é com os seres espirituais, é contra o diabo, é contra os demônios. Então a gente precisa também estar atento com isso. Por quê? Você acha que o diabo vê um servo do Senhor, ele vai ficar assim, ó, nossa, lá, que bênção, né? Meu irmão trabalhando, conseguindo, roubando ovos da minha mão, oh, que legal. Não. Ele vai fazer o quê? Ah, mas eu vou tentar destruir aquela pessoa ali.
Não pode, olha como é que ela está. Não, vamos agora. Vamos agir. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para não destruir? Então a luta vai vir sobre a sua vida. A perseguição vai vir sobre a sua vida. E você vai ter que estar o quê? Preparado. Porque quem é ungido do Senhor vai ter perseguição. Aleluia. É claro que Saul perseguiu Davi. Davi sofreu muito com essa perseguição, viu? Ele teve que ficar escondido durante um tempo. Porque Saul queria matar ele. E por quê? Por que Saul queria matar ele? Eu separei um versículo aqui que Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas e Davi eram amigos. Aí aqui no capítulo 20, versículo 32 diz assim: Jonatas perguntou ao seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava muito decidido a matar Davi. Ou seja, Jonatas chega para seu pai e fala, pai, por que você quer matar Davi? Ele nem responde, ele só pega a lança e taca nele. Não tinha porquê. Ele simplesmente queria destruir Davi. Porque Davi tinha a presença de Deus. E ele viu que tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido. E que na vida dele não tinha mais essa presença. Então, claro que isso desperta o quê? Inveja. Mas por que o inimigo quer nos destruir? Simplesmente porque ele quer nos destruir. Ele não quer que você faça a obra do Senhor. Ele não quer que você ganhe almas para Jesus. Ele quer que você fique aí, inerte, parado, vendo tudo do jeito que está. Então, quando nós estamos na posição, ele vai tentar nos parar. E a gente precisa entender isso. Aconteceu comigo algo semanas atrás. Foi depois daquela evangelização que teve na Praça dos Jovens, que a gente fez. Foi muito legal, foi muito bom. Eu estava muito assim, feliz, sabe? E aí eu fui dormir. Quando deu umas 3 horas da manhã, eu acordei e eu tive uma visão. Eu estava deitada mesmo, e aí vinha uma sombra preta. Uma sombra preta, ela vinha por cima de mim, eu deitada assim. Aí eu vi duas mãos, e essa mão pegava na minha garganta assim, e a vergonha estava apertada. E eu não podia me mexer porque meu corpo estava paralisado. E aí eu começava a clamar o sangue de Jesus na minha mente, eu sentia esse poder, daquele jeito, sabe? E aí durou um pouquinho, saiu. Tipo, Deus interviu. Não, pode parar. E aí, Deus, Ele me deu a seguinte instrução: olha, agora você comprou briga. Então você tem que entender que o inimigo está tentando te matar. Por que ele apertou a sua garganta? Porque ele quer te calar. Ele quer que você pare de falar. Só que pode ficar tranquila que eu intervi. Ele pode até tentar te calar, mas eu cheguei, ele tem que me obedecer. Fica tranquila, porque eu estou cuidando de você. Fica tranquila que ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir te tocar. Ele pode até retirar, usar pessoas, te acusar, mas o Todo-Poderoso é quem nos protege. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, você quer ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, entenda, vão vir perseguições, mas permaneça, porque tem alguém que te protege. Amém? O outro atributo é: Davi priorizava a presença de Deus. Era prioridade na vida dele a presença de Deus. Então ele sempre buscava se encher da presença de Deus. Ele sempre buscava agradar a Deus. Ele sempre buscava um lugar para a presença de Deus. Porque naquela época ainda de Davi, a presença de Deus ela ficava numa arca. Então ele tinha todo um zelo. Quando ele se tornou rei, ele se preocupou em buscar a arca da aliança. E aí tem um episódio na Bíblia que a arca da aliança chega e Davi começa a pular e a dançar e a se alegrar porque a arca estava chegando. E aí Mical, que era a esposa dele, começou a olhar ele pela janela e julgar ele, desprezou ele no seu coração. E depois foi lá tirar satisfação com ele. Tipo, o que é isso? Um rei aí dançando desse jeito? E aí Davi fala: eu sei de onde eu vim. Eu sei, lembra no pasto? Lembra? Quando o Senhor foi lá te buscar, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça do seu passado. Porque às vezes Deus te reveste a autoridade e poder e você começa a levantar o nariz. E começa a achar que é sobre você. Que o poder é seu, mas não é não. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça que Deus foi lá no fundo do poço te buscar, te pegar. E agora viva
ativa para priorizar a presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus. Tem que ser prioridade. Tem muita gente aí fazendo teatro, mas não tem presença mais. Não tem presença. Mas nós nos preocupamos em priorizar a presença de Deus. Não importa se não sabe falar, se não sabe cantar. O que importa é a presença de Deus. É prioridade. Prioridade. Amém? O sexto atributo é que Davi era um pecador. Davi era um pecador? Sim, Davi não era perfeito. E um dia ele pecou e pecou feio. Ele adulterou e matou o traído. Não, matou o traído, né? Matou o traído. Então, pensa, ele adulterou e ainda matou o esposo da mulher que ele... Entendeu? Então, gente, o profeta Natan chegou para ele e fala: e aí, Davi? E ao contrário de Saul, ao invés dele começar a se justificar, não, é porque ela era muito bonita. Sabe como é os homens, né? A gente não aguenta. Não. Ele chegou e falou: eu pequei. Eu pequei contra ti. E eu imagino, eu vejo, quando eu leio os salmos assim, que a gente lê, tantos salmos que tem quando ele pega, né? Que ele clama ao Senhor, eu imagino ele prostrado, pedindo misericórdia. Não retires de mim a tua presença. Eu pequei contra ti, mas não retires de mim a tua presença. O que é arrependimento? É reconhecer o que você fez e uma mudança de atitude. Porque tem gente que fala: ai, pequei, que pena, né? Nossa, aí depois volta e faz de novo. Arrependimento não, arrependimento é você se quebrar diante da presença de Deus. Falar: eu pequei, eu sou um pobre, um miserável, mas nós temos Jesus agora. Quando você pecar, corra para Jesus. Não faça como Adão e Eva, não se escondam. Vai até Jesus, corre para Jesus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é o nosso advogado, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele é aquele que nos justifica, que nos purifica. Corra para Jesus. Pecou, vem a vergonha, vem a culpa, mas corra para Jesus. Corra para Jesus. Sabe quando uma criança faz algo errado? Papai, eu fiz algo errado, e agora o que eu faço? Faça isso também. Corra para Jesus. Jesus. E Ele vai te socorrer. E Ele vai te perdoar. E através disso vai haver uma mudança na sua vida. Quando você de verdade se arrepende. E isso tem a ver com priorizar a presença de Deus. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava em outro ministério. Aí teve uma vigília. E aí, nessa semana da vigília, eu estava irada. Porque uma pessoa tinha feito algo pra mim, uma injustiça, algo muito ruim contra a minha vida, e eu estava irada. Eu estava com ódio da pessoa. E quando você está com ódio da pessoa, você fica só pensando na pessoa, você fica com fardo nas costas, você fica, nossa, isso é chato, porque... E aí aquela coisa. E eu estava triste por causa da caída, deixa a gente assim, né? O Espírito Santo, ele vai se afastando e tal. E aí eu estava triste, eu estava sentindo até dor física aqui, ó, nessa região, de tanto que eu estava mal. Beleza, fui pra vigília, cheguei na vigília, aí veio uma profeta, e não sabia do que estava acontecendo na minha vida, e falou: olha, assim diz o Senhor, eu quero te usar. Só que para mim te usar, você vai ter que fazer algo, porque você deixou o ódio entrar no seu coração, o inimigo está sujando o seu coração, mas eu sei que você é uma pessoa boa. Então você vai lá e vai pedir perdão, porque senão não tem como eu te usar. Irmãos, de verdade, eu acho que foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Quando ele falou assim, ó, porque eu sei que você é uma pessoa boa, eu me quebrei. Sabe o que é um vaso quebrar no chão? Eu chorei tanto naquele dia, eu chorava, a bichinha lá, eu chorando, porque eu vi a possibilidade de talvez o Espírito Santo estar saindo da minha vida. E aquilo me deu um desespero tão grande que eu só sabia chorar. E aí depois, eu chorando, veio até uma missionária que veio de fora e falou: olha, hoje eu estou te quebrando, mas você vai sair daqui alegre. Aleluia. Hoje vou colocar tudo no lugar. Aleluia. Aí eu me levantei, fui lá, pedi perdão para a pessoa no lugar mesmo. Eu falei: oi, me perdoa, pedi perdão, abracei a pessoa, chorei mais um pouquinho, tirei aquela coisa do meu coração e saí feliz e alegre. Porque eu falei: eu não vou deixar um ódio, eu não vou deixar uma ira me afastar de Deus.
Não permita, gente, que o pecado te afaste de Deus. Não permita isso. O pastor tem entregado que o reino de Deus é de ponta cabeça. Na verdade, você que tem que pedir perdão para quem te ofende. Tipo assim, a pessoa te ofende, te machuca, e você tem que falar, me perdoa, eu senti raiva de você por causa disso, mas me perdoa. E perdoar de verdade, não é só falar não. Então as coisas de Deus funcionam assim. Não perca a sua paz por causa de algo, de uma coisa ou outra. Não perca o Espírito Santo por causa de coisas pequenas. Abre mão do seu orgulho, abre mão do seu eu e busque e priorize a presença de Deus. E o último para acabar, o sétimo atributo de Davi é que Davi terminou bem. Ao contrário de Saul, que super começou bem, mas fracassou no final, Davi começou bem e terminou bem. Embora, claro, tivesse algumas coisas na história dele que foram difíceis, mas ele terminou bem. Irmãos, uma vez eu assisti uma pregação que o pastor disse assim: não importa como você começa, o que importa é como você termina. As pessoas vão se lembrar de você pelo seu fim e não pelo seu começo. Então, irmãos, Jesus nos diz: você que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado para que ninguém, a garra que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Prossiga para o alvo, continue, permaneça, não se desvie, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Jesus. É fácil começar, mas é difícil terminar. Quantos não estão desviando? Quantos não estão aí, já perdeu a presença de Deus? Mas vamos permanecer para que a gente, naquele grande dia, possa receber do Senhor e falar de Deus assim: seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo de Deus. Eu te conheço, vem, meu filho amado, e não afaste de mim. Eu não te conheço. Ah, Deus, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Não, afaste de mim, gosto de praticar a iniquidade. Eu não te conheço. Imagina, gente, vamos viver uma vida para que nós venhamos a terminar bem, que nós venhamos a ser como Davi. Deus quer filhos como Davi, filhos firmes, filhos constantes, filhos maduros. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Eu amo Davi porque ele é um personagem incrível, ele faz parte da minha história. E eu sempre olho para ele assim e vejo ele como inspiração. A gente precisa se inspirar nas pessoas que estão bem-sucedidas, tirar para nós aquilo de bom e até às vezes de ruim que elas fazem para não repetir o erro. Amém? Então que nós possamos ser como Davi. Muito obrigada pela oportunidade. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar depois dessa palavra. Que Deus possa continuar ministrando no seu coração, continuar falando com você, né? Eu acredito que palavras como essa, pregações como essa, a gente fica ali mastigando a semana inteira. Deus falando com você, detalhes por detalhes. Vai mastigando essa mensagem, esse sermão durante essa semana. E que você seja como Davi. Ah, pastor, está falando para mim fazer o que ele fez de errado? Não, você já tem os seus pecados já. Mas pega a parte positiva, pega as qualidades do rei Davi, viu? E até os defeitos. Que defeito, pastor? De reconhecer, né? Ele pecava, mas reconhecia. Por isso que dizem, né? Tem lá um texto lá que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas é a questão